A gente começa. Já está gravando, professora, pode começar. Ok, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa nossa atividade, ela tem o objetivo de apresentar, né, para todos os participantes, possam acessar a atividade depois, que vai ficar disponível no YouTube, né, no canal do Departamento de Administração. Então, todos podem acessar, né, permanentemente, vai ficar lá disponível. E essa atividade ela tem o objetivo, então, de apresentar quais são os projetos de extensão que o Departamento de Administração da Universidade de Brasília possui hoje, ativos, né? E, para isso, a gente convidou 3 professores, né, além de mim, que eu também vou apresentar, três professores, né, que têm projetos de extensão e são bastante ativos no departamento, para conversar um pouquinho com a gente e mostrar quais são as principais características desses projetos, quais são as principais contribuições para a sociedade. Então, para começar, eu gostaria de agradecer, né, aos professores por terem aceito participar dessa atividade conosco. É uma honra poder dividir a tela com vocês, uma honra poder estar aqui online. É bom que a gente mata um pouquinho a saudade também, né? E também é uma honra estar dividindo essa atividade com todos que estão participando, né? Um agradecimento especial à nossa equipe da comissão organizadora da CADM, que é formada por alunos da disciplina de tópicos contemporâneos em logística de eventos. Um agradecimento à professora Bárbara, que está coordenando a disciplina, né, esse ano. E um agradecimento a todos vocês que estão participando online e ao vivo conosco. Muito bom ter vocês aqui. Ao final da sessão, né, cada professor vai apresentar os seus projetos, e ao final da sessão a gente vai abrir para perguntas. Aí eu não sei também se vocês preferem, de repente, Zigrid, que a gente abra para perguntas, acho que depois de cada apresentação, né? Talvez fique melhor, né? Porque eu acho que também, às vezes, a dúvida não faz muito sentido se ela for esclarecida não no contexto em que ela foi gerada, né? Então, a gente poderia combinar assim, até mesmo porque a Zigrid vai ter que sair, talvez o Diego, a gente, após cada apresentação, a gente abre para perguntas, e aí eu vou pedir o apoio da equipe que está na comissão organizadora para direcionar as perguntas para a gente, né, o acesso do meu celular, e aí os professores respondem as perguntas. Então, a gente gostaria que vocês fossem bem participativos e fizessem todas as perguntas que vocês desejarem aí nesse momento. Estamos aqui para vocês, para atender vocês, para esclarecer as dúvidas. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a professora Zigrid Glaumont Deschamps para apresentar sobre os projetos de extensão que ela coordena no Departamento de Administração. Bem, boa tarde a todos. Queria registrar que é uma alegria estar aqui, né, nessa mesa de conversa virtual, junto com a professora Daniele, professora Patrícia, professor Diego, que são colegas que eu tenho muita estima no departamento. Bem, eu vou ser bastante objetiva, né, por conta da questão do tempo, mas eu coordeno 2 projetos de extensão. Um projeto de extensão é o projeto de extensão em desenvolvimento de carreiras para o administrador, que é um projeto de extensão que ele articula alguns elementos que fazem parte da formação do administrador, e são elementos que estão previstos nas diretrizes do MEC, que são contemplados quando a gente faz a prova do ENAD. Então, são elementos que fazem parte assim, do desenvolvimento de competências da graduação em administração, e que tem a ver com o desenvolvimento da criatividade, com a exposição a ambientes internacionais, né? Então a gente tem chamado de internacionalização, e tem a ver com a vertente da sustentabilidade. Então esse projeto de extensão, ele é um projeto assim pequeno no que tange a estrutura, porque ele acontece vinculado à disciplina... Primeiro ele acontecia vinculado à disciplina de gestão de pessoas em organizações, que era uma disciplina que eu ministrava em idioma inglês, para que os alunos já fossem se habituando, né? Eu digo ministrava porque esse semestre eu não estou ofertando essa disciplina. E a gente, então, tinha as aulas em inglês e a gente tinha uma série de visitantes palestrantes para falarem sobre oportunidades de internacionalização e visões de planejamento de carreiras. Muitas vezes esses palestrantes falavam em outros idiomas também. Então, isso para já criar uma ambiência e para que a gente veja que a questão internacional e mesmo o domínio de um idioma é um desafio, mas é algo a ser planejado e encampado no horizonte de formação, né? Então, quanto mais a gente demora para iniciar e para se encorajar
para falar um idioma a ponto de poder ler um texto científico, de poder participar de um congresso, mas demora, né? Então, quanto antes a gente puder antecipar, melhor. E isso dá um aproveitamento melhor para os ambientes que a gente cria para aprendizagem de diversos conteúdos. Bom, ele, de certa forma, articula, né, dá um nó aí nessas três dimensões, né, que são a sustentabilidade, a criatividade e a internacionalização, e é um projeto, assim, que funciona muito coordenado pelos professores. A gente, infelizmente, ainda não teve estudantes extensionistas nesse projeto, e seria muito bom, porque tem um potencial ainda nesse projeto de extensão que a gente ainda não teve fôlego para encampar, porque não tivemos estudantes, que seria dar uma maior dimensão para esses eventos em outros idiomas. Isso, em grande parte, ainda não tem acontecido, porque a gente, né, ainda como a gente vai começando com uma coisa piloto, vai esperando o projeto amadurecer, e quando ele já está, assim, com uma musculatura maior, quando a gente já vê que ele enraizou no departamento, aí a gente consegue ampliar. Então, acho que para um horizonte, num futuro muito próximo, né, a gente deve ampliar essas sessões, isso talvez saia da alçada, assim, das disciplinas ministradas em inglês e vire algo maior no departamento. Tá prestes a acontecer, fomos um pouco surpreendidos aí pela pandemia nesse sentido, mas também estamos descobrindo que ontem a gente teve uma sessão internacional, né, funcionou, então acho que a gente está descobrindo outro jeito de fazer isso também. E o outro projeto, que é um projeto que já é mais longo, mais demorado e que já tem, nesse momento, a gente está com 7 estudantes, tanto de extensão como de pesquisa, de iniciação científica, é o projeto em desenvolvimento de competências criativas através do uso da arte. Então, esse é um projeto que ele começou há mais tempo, começou em 2017, então já está completando 3 anos. Foi um projeto, assim, que foi encampado por um programa da universidade, que era o programa A3M, que é a Aprendizagem para o Terceiro Milênio, e eles visavam fazer um levantamento, assim, de propostas inovadoras na relação ensino-aprendizagem. E eu fiz uma proposta de usar a arte como estímulo à aprendizagem, o estímulo à aprendizagem sobre criatividade, que fosse vinculado ao desenvolvimento de comportamentos criativos e competências criativas, né? Então, ele parte do entendimento que todos nós somos criativos, nós temos esse potencial, basta que se desenvolva, né, a partir de uma série de técnicas, que se desenvolva atitudes, habilidades e competências, e o conhecimento necessário, óbvio, e enfim, ele está vinculado também à disciplina de criatividade e inovação nas organizações. E a gente tanto faz trabalhos de extensão, então, bom, a gente acabou vinculando também criatividade e sustentabilidade, né? Então, uma parte dos trabalhos de extensão se vinculam a idas ao Parque Nacional e a compreensão dos aspectos do parque, tanto como uma instituição que é promotora da educação sustentável, de uma educação ambiental, como a gente pensar a criatividade. Não a criatividade como a abordagem mais tradicional, a criatividade em função de gerar inovação para consumo, né? Então a gente tirou esse campo que já é encampado por outras disciplinas, que é pensar a criatividade para inovar para desenvolver produtos e produtos para consumir. Então, não é essa abordagem, isso é o que já está contemplado em outras disciplinas. A gente pensa a criatividade para resolver os problemas mundiais, para resolver os problemas sociais, para resolver os problemas ambientais, o que, em grande medida, perpassa repensar o consumo, diminuir o consumo, consumir de uma outra forma, consumir localmente, consumir produtos do cerrado, né? Então, colocar a criatividade em função de um pensamento mais sustentável e não em função do desenvolvimento de tecnologia. E aí, então, a disciplina, ela tem mais ou menos esse tom, e o projeto de extensão fica vinculado à disciplina, e acaba acontecendo que muitos alunos que participaram da disciplina viram os pesquisadores, né, de iniciação científica e os extensionistas, mas não precisa ser assim. No ano passado, a gente fez uma seleção e tiveram estudantes que vieram daqui, que eu estou vendo, inclusive, né, o Osiel é um dos pesquisadores, dos bolsistas de iniciação científica, que está aqui nessa sessão. Não estou vendo mais ninguém, mas não estou vendo todo mundo, eu acho. Eu estou vendo 3 páginas aqui de participantes, então não estou conseguindo ver aqui se tem outros também. Mas então que participam olhando, né, para essa dinâmica, que é a conexão arte para pensar criatividade
e criatividade para repensar um novo jeito de viver, outras em conexão com o meio ambiente, a relação a relação urgente homem-natureza, né? Enfim, então esse é um projeto que ele já amadureceu mais, então as técnicas didáticas dele são objeto de estudo, de pesquisa, né? Então será que funciona arte para pensar criatividade? Isso dá certo, não dá certo? Será que isso gera novas técnicas didáticas, né? O professor pode recorrer a essas técnicas para estimular o desenvolvimento de criatividade? Então, a reflexão teórica sobre esse projeto vai nessa linha, e a prática tem a ver com a articulação desses outros atores institucionais, o Parque Nacional, a sociedade, outros estudantes da universidade, a gente tem estudantes do curso de artes visuais também, que são muito bem-vindos, porque têm um conhecimento de arte, e a gente promove também algumas coisas mais abertas, né? Algumas sessões, faz tempo que a gente não faz isso por conta da pandemia. Uma das entregas, acho que talvez seja mais visível como resultado desse projeto de extensão, é a mostra fotográfica, em que ela acontecia sempre ou junto com a semana acadêmica, ou junto com algum evento do curso, ou a gente espalhava as nossas fotografias nos corredores ali da face, né? Escolhia um lugar junto com os alunos, eles faziam essa produção fotográfica e isso ficava disponível. Então, talvez seja assim o resultado da extensão que seja mais tangível. Então, esses são os projetos, os dois projetos sempre estão acolhendo estudantes, né? Sempre tem assim, muito espaço ainda para desenvolver muita coisa criativa, as ideias todas sempre são bem-vindas. E uma característica desse projeto de extensão é que ele não é muito assim, formatado. Então, quando o estudante se vincula ao projeto, ele tem muita liberdade para escolher o que ele vai tratar, o que ele vai fazer, como que ele quer se desenvolver através do contexto do projeto. Então, não é um projeto que tem, assim, tarefas determinadas, né? O estudante vai fazer isso, isso, aquilo. Ele é muito livre, o estudante encontra o seu espaço e participa muito da construção da disciplina e da reflexão do resultado da disciplina. Isso eu diria que foi o fator-chave para a gente superar a pandemia, ter construído aí a disciplina e o projeto ter tido continuidade com o contexto de pandemia, porque a gente, para a criatividade, se via muito, assim, vinculado presencialmente. Diga, tem horário, Sigrid, né? Desculpa, não é nem questão do horário. Eu acho que o teu microfone deve estar roçando na sua blusa. E por isso a gente está tendo uma interferência. Se você puder só, talvez, dar uma levantadinha, porque aí a qualidade do áudio melhora. Ah, melhora, sim? Melhorou. Melhorou. É porque, às vezes, essa partezinha aqui, essa parte que capta o som, ele fica enroscando na roupa e ele fica com um som... Fica bem ruim para quem está ouvindo, mas sim, está ótimo. Obrigada. Desculpa a interrupção. Eu coloquei porque tinha um barulho ambiente, mas que agora já passou. Eu brinco que aqui a obra começa a martelar sempre quando eu tenho reunião, é impressionante. Mas agora deram uma trégua, acho que dá para a gente finalizar. Bem, então estava falando que o projeto tem essa característica, não tem funções determinadas, tem a liberdade, os alunos se vinculam, criam algo que faça sentido para eles, mas que se conecte com o projeto também, né? Bom, e foi essa questão que permitiu a sobrevivência tanto do projeto como da disciplina, e a gente se reinventou no contexto de pandemia, e, por enquanto, eu estou muito satisfeita com os resultados, tanto dos estudantes que estão envolvidos nesse projeto, que criam muita coisa legal, né? Tem muita criatividade, quanto com os resultados para a disciplina, a reflexão sobre a disciplina, o alcance. A gente está muito próximo de instituições importantes para o projeto, como o Parque Nacional, está trabalhando num acordo técnico-científico, né? Então vai tendo outros desdobramentos. O que eu diria como característica desses projetos, já que a gente tem aqui o público dos estudantes, né, é que, e aí como um resultado do retrato acadêmico, que eu também sou coordenadora, mas não sou a principal coordenadora, é o professor Diego, só dizer que é muito bom quando a gente tem estudantes. Eu diria que esses projetos estão aí para que sejam contextos de aprendizagem, né? E a gente identificou que os estudantes da administração tendem a procurar pouco os projetos de extensão, procuram mais iniciação científica ou colocam bastante energia no TCC, no processo científico ou nos estágios.
e às vezes não experimentaram esses contextos, que são contextos também muito ricos de aprendizagem. Então, eu já deixo o convite, assim, para que os estudantes mantenham no radar esses projetos de extensão e se inscrevam quando tiver chamadas, né? Muito bom, a gente gosta quando faz uma chamada para selecionar estudantes voluntários ou bolsistas. É muito bom quando bastante gente se inscreve, porque a gente consegue ter recursos importantes e que na verdade, é como se fosse assim, um ciclo, né? Uma roda viva. Tem que ter um estudante engajado para o projeto continuar acontecendo. Como ele continua acontecendo, ele gera espaço para mais estudantes. Como os estudantes estão engajados, gera o projeto, né? Ele sobrevive. Então, é uma dinâmica difícil de impulsionar. Então, quando eu comecei lá com o primeiro projeto de arte e criatividade no contexto do programa de aprendizagem para o terceiro milênio, eu era nova na universidade, nenhum aluno me conhecia, era um projeto que não existia antes e foi muito difícil ele vingar, sabe, assim, até o departamento, acho que meio desacreditava, né, que maluquice é essa aí de falar de obra de arte na aula, então acho que parecia, assim, demora para a coisa ter uma ignição. Parece que depois que a gente consegue, né, põe muita energia para essa ignição, depois as coisas vão acontecendo, mas só acontecem se todo mundo continuar assim, colocando bastante energia, tendo muito engajamento e, obviamente, sendo algo, né, que o departamento entende que é importante para a aprendizagem, apesar de serem, às vezes, ideias mais ecléticas, mais exóticas, né, e o nosso departamento tem espaço para isso, a universidade tem espaço para isso, mas é algo que está vinculado a diretrizes, né? Não é uma coisa assim que a gente tira do bolso e inventa, é algo que está vinculado a diretrizes do MEC, a diretriz ao nosso próprio projeto político-pedagógico, então ele tem a ver com, ele está amarrado a uma série de outras regras organizacionais, regras universitárias, por isso que é tão difícil colocar, né, fazer acontecer e engajamento dos estudantes. Então, eu diria assim, para os estudantes que querem se candidatar, muito bom, mas se engajem, né, quando se candidatarem, assim, que quando o estudante se engaja e depois, né, é disperso, isso acaba prejudicando justamente todo esse processo muito difícil de manter ativo. E quando está ativo, muito bom, todo mundo se beneficia muito. Acho que era isso que eu queria dizer brevemente, acho que cumpri aí, não passar muito de 10 minutos, né, para dar um tempinho para as questões. Ótimo, obrigada, Zigrid. Com certeza, teus projetos fazem toda a diferença para o departamento de administração. A gente vê os alunos, né, acompanhei algumas atividades, então a gente vê os alunos super animados, assim, de sair um pouco daquela tradição de disciplinas mais teóricas e ter disciplinas, assim, mais práticas e com foco um pouco mais criativo. Eu acho que a criatividade é importante em todos os setores da nossa vida, né, e no trabalho também. Então, e também o outro projeto de preparação da mão de obra também, né, focado em línguas estrangeiras, é essencial, sem dúvida. Agora, vamos abrir, então, para perguntas, se o Pedro puder avisar, me ajudar, né, de repente, ler as perguntas, ou se as pessoas quiserem fazer as perguntas, pode talvez liberar o microfone, né, e fazem as perguntas, e a professora já pode responder. Se não tiver perguntas, eu tenho. A Daniele tem, né? Vamos começar, então, com a Daniele, de repente os alunos se animam, né, Dani? Pode fazer, por favor. Vamos lá. Bom, obrigada, Zigrid, por compartilhar mais uma vez. Eu queria perguntar o seguinte, essa questão desse projeto seu da arte, né? Todas as formas de expressão artísticas. Quando você compartilha esse projeto, aí a minha pergunta é assim, se tem alguma pegada, algum insight, né? Você falou, não, a perspectiva não é do consumo, mas se tem alguma pegada assim no sentido, como economista, né, no departamento de administração, se é possível assim ter alguma relação com como é que eu posso dizer, essa questão de assim, a alocação, a escolha de recursos, porque a gente sabe que arte aqui no Brasil, em Brasília, mas né, vamos colocar no geral, né? As pessoas acabam abandonando, né? Vamos colocar Brasília, que é uma capital administrativa,
e somos muito focados na questão administrativa de maneira geral. Então, todo mundo acaba colocando no segundo plano, né? Investir, quando eu falo investir o tempo, investir todo o esforço humano, né, em algum projeto nesse sentido, sob pena de abrir mão, né, de uma perspectiva empregatícia mais certa, se bem que hoje em dia não há nada mais certo, né? Nós estamos vivendo grandemente a incerteza, inclusive por causa do contexto da pandemia, o que nos faz repensar. Então, se você, assim, não sei, tá? É apenas uma colocação, e junto com uma pergunta, né? Eu não sei também material bibliográfico sugerindo, mas poderíamos fazer alguma comparação, algum insight a respeito disso, arte, cultura, vis-à-vis a questão, como é que eu posso dizer, pragmática da vida, né? Olha a nossa realidade aqui em Brasília, né? Muitas vezes temos mão de algo, né, de arte mesmo, né, no sentido mais amplo, para investirmos em alguma coisa que ocasionalmente nos daria uma sustentabilidade, no caso aí, né? Se você acha, não sei, tá? Se valeria a pena colocar essa discussão e também em caráter prático, se realmente poderíamos analisar o mercado da arte aqui em Brasília para mostrar, quem sabe. Agora, nós estamos vendo realmente um período de incerteza, né, mas assim, se realmente de repente investir nesse mercado aqui em Brasília, né, eu sei que você não está pegando você não está usando essa pegada, né, mercadológica, mas de repente se observarmos que há, né, principalmente de maneira online, as diversas maneiras de expressão da arte online mas agora a gente está vendo o Drive, né, Drive Show, é assim que falo, né, ou então eventos online mesmo de arte, né, o Francisco logo no início da pandemia sugeriu a banda de rock lá dos amigos dele, não foi? Eles estavam tocando, eu acessei. Aí, então, de repente, valeria a pena uma mostra, uma coisa bem legal, assim, de YouTube, inclusive no canal do DM, sabe? Sei. Na realidade, eu fiz um adendo, sabe? Desculpa aí, falei demais, mas é mais para colocar insights, ideias. Obrigada. Não, foi ótimo, Daniele, que você trouxe também para um lado bem objetivo, assim. E nesse ponto eu acho que também um fator-chave é manter essa liberdade dos estudantes que participam do projeto, porque na verdade eles que acabam trazendo as dimensões que a gente toca, né? Então, como fundamentos, no que se refere à arte, isso é da minha formação, da minha exposição à vida, né? Doutorado, essas coisas todas, a gente tem um fundamento assim, que para você criar, você precisa abrir mão do excesso de julgamento. Então, isso é um fundamento, né? Então, criar precisa dessa liberdade. Se você ficar julgando demais, é uma barreira. E aí, isso traz um outro elemento, vou até aproveitar aqui, porque é uma dimensão importante. Por exemplo, a gente, no Brasil, sempre fala de artesanato. Então, tudo aquilo que é produzido pelas populações de baixa renda é categorizado como artesanato, e aí a gente pode falar, por exemplo, do artesanato indígena, o artesanato de fuxico, o artesanato de renda, enquanto que nos outros países isso não é artesanato, é arte indígena, é arte tradicional, é arte popular. Então, olha, então às vezes só a gente conversar um pouco sobre isso na aula, já eleva essa questão do julgamento e do valor para uma outra dimensão, que é a dimensão de se pensar, então, mulheres rendeiras, arte indígena, a nossa bioarte, né, que são aquelas joias de materiais de sementes, né, de cortes de sementes, polidos. Então, tudo isso que a gente tem, então, leva um pouco para o reconhecimento de que a gente tem um potencial, inclusive econômico, não mainstream, né? Estamos falando de consumir outros recursos que são mais sustentáveis e que levam o recurso econômico para populações marginalizadas. Então, isso acaba vindo, às vezes, dependendo de quem são os estudantes, vem mais para o projeto, às vezes vem menos. Então, por exemplo, agora a gente tem um estudante indígena que está encampando a questão da arte, da pintura corporal, como um reconhecimento da arte, da identidade, e como isso promove criatividade. Então, depende um pouco quem são os estudantes. Teve momentos em que eu tive estudantes mais vinculados à música e que falaram sobre os clusters musicais de Brasília, né, onde
enfim, que processos são esses também da produção cultural musical. Às vezes, tem os estudantes que, né, eu já tive 2 de artes visuais, e levam isso mais para o lado das exposições, que às vezes a gente pensa muito na arte renascentista, barroca, né, arte clássica, coisas assim, os quadros dos grandes pintores, mas tem muitos outros movimentos de fotografia, de arte contemporânea, artistas brasileiros que a gente não conhece, então a gente vai lá ia, né, para o CCBB, ver algumas exposições, então a gente vê a exposição de Atos Vulcão, que foi muito além dos azulejos, a gente vê a exposição do Cícero Dias, um artista nordestino, que vai para a abstração. Isso são estímulos, né, para depois pensar essas outras relações e, óbvio, esses potenciais de reconhecer que não importa tanto o valor, mas que podem promover processos aí de desenvolvimento local, vamos chamar dessa forma. Agora, na pandemia, foi interessante, a gente tem como uma atividade obrigatória da disciplina visitar um museu virtual. Então, tem lá uma aula que é dedicada a uma visita virtual ao museu. A gente orientou, pediu um relatório sobre essa visita e foi impressionante, porque o relato, acho que até vou pedir para o Diego para fazer uma apresentação numa outra atividade dele, que é o de boas práticas, porque o resultado desses relatórios é incrível, assim, como os estudantes se dedicaram à produção do relatório, aproveitaram a exposição virtual, se conectaram com os quadros. A gente falou da Jandira, que é assim, a arte naif brasileira, né? E isso, enfim, desperta sensibilidade e tudo mais. Então, uma forma que a gente está contornando aí pandemia e também olhando para várias expressões artísticas. Eles produzem fotografia, é uma forma de arte também. Mas um pouco a ideia de tudo isso é destravar os bloqueios da criatividade, pensar outras formas de consumo, suspender um pouco esses julgamentos de valor, né, do que eu consumo, por que eu consumo, por que tem que ser aquilo que é importado, que está na moda, enfim, né, um pouco rever isso. Como potencial, né, não são todos os estudantes que vão navegar plenamente nessas esferas mais, assim, extremas, digamos, né, de compreender bioarte, por exemplo, não é todo mundo que vai chegar nisso, mas fica um estímulo, né? Um contexto que a gente sinalizou ali. Outra coisa que também já foi matemática foi quando a gente fazia a visita ao Parque Nacional, a gente tinha lá uma apresentação que falava muito sobre as frutas do Cerrado, porque a gente gosta de comer maçã, pêssego, ameixa, né? Tudo fruta que não é brasileira. E na verdade, quando a gente conhece assim, a diversidade imensa de frutas do Cerrado, e aí você vai no Parque Nacional, vê essas frutas, entende que aquilo que a gente chama de mato, na verdade, é uma biodiversidade riquíssima. O Cerrado é o segundo bioma com maior diversidade de espécies, né, no Brasil. Então, aí eles, por exemplo, vão se dando conta assim, olha, tem uma pessoa aqui que faz um picolé artesanal das frutas do Cerrado. Então, é uma coisa que passa em branco, mas depois de você fazer a visita, conhecer as frutas do Cerrado, você vai no mercado e olha esse picolé e entende, né, que isso tem a ver com uma cadeia de produção que não é a Nestlé, é outra cadeia, é importante, é local, é do Cerrado. Isso fica aí como legado para o futuro também, né? São coisas que fazem parte, assim... Acho que o que eu consigo chegar como projeto é o estímulo, né? Abrir o olhar, expandir. O que vai acontecer depois, como que cada um se apropria disso depois, enfim, tá aí para o futuro. Vamos ver, mais uns anos a gente pode começar a avaliar os desdobramentos disso, né? Gente, mas estou preocupada. Falei, já são 2h33, a minha banca está me esperando. Obrigada, Zigrid. Bom, a professora Zigrid, ela tem que sair, gente. Tem uma outra pergunta, Zigrid, que é da Jaqueline Ayumi Ozawa. E aí, se você puder responder rapidinho, e daí depois eu passo para o Diego, né? Que o Diego também tem um compromisso, e aí depois ficamos, né? Se vocês tiverem que sair, a gente entende. E aí ficamos eu e a Daniele para o final. Tá bom? Se você puder falar rapidinho como que vai ser o processo seletivo para o próximo semestre, devido à pandemia, se vai ter alguma diferença, se vão ser divulgadas nas redes sociais, enfim. Se você puder explicar rapidinho como... Primeiro, só peço 1000 desculpas por não poder ficar aqui curtindo a sessão toda com vocês, prestigiando os colegas também.
Mas, respondendo objetivamente, a gente, esse semestre, já entraram os estudantes que vieram pelo processo seletivo do PIBIC. Então, nesse semestre, eu não vou selecionar ninguém, a gente está acomodando já, porque, na verdade, a gente está em 2020.1 academicamente, né? Então, para 2020.2, possivelmente vou fazer uma nova seleção, vendo um pouco como vai ser a cara do semestre primeiro, o que dá para acomodar, e aí faço a divulgação nas redes, por e-mail, o e-mail do departamento, o sistema de comunicação do departamento, Facebook, Instagram. Então, acho que assim, a informação tem que ficar atento, né? Tem que estar conectado aí nas redes do departamento, que muito além disso não consigo também. Mas divulgando no departamento, a última chamada teve em torno de 30 inscritos e a gente fez a seleção entre 20 candidatos finais, né? Foi uma seleção grande, assim, quase não tive fôlego. Parabéns, excelente, bastante procura. Então, fica o convite, parabéns. Eu espero assim, que se mantenha esse interesse. Obrigada, aí eu Zígrid, viu, Jaqueline, acho que Jaqueline foi até minha aluna e participou de algum momento inicial, se bem me lembro. Obrigada, Zígrid. Bom, agora agradeço a tua exposição, excelente, e vou passar a palavra para o professor Diego. Então, professor Diego, fique à vontade para expor aí os seus projetos para nós. Obrigada. Licença. Tchau, tchau. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a Zig rapidinho antes dela sair, não sei se deu tempo. Vocês me ouvem bem, então? Beleza. Legal. Quero agradecer o convite. É uma honra poder participar dessa mesa redonda e falar um pouco sobre os projetos de extensão. Cumprimento a Patrícia, Daniela Sandi, né, e todos os colegas que estão nos assistindo. Bom, eu vou pautar minha fala em dois momentos principais. Primeiro, eu queria fazer uma reflexão sobre dois conceitos, né? O projeto de extensão e o conceito de inserção social da universidade. E aí depois eu vou falar um pouco sobre os projetos de extensão que eu tenho conduzido, tá bem? Tem alguns autores que já pesquisam a função de inserção social das universidades no Brasil. Tá? Tem um artigo muito interessante, dois autores chamados Salm e Silva, 2015, e eles trazem para a gente a definição de inserção social. É o poder de transformação social da universidade. Tá? E as universidades públicas têm isso como um dever, né? ainda mais latente do que as outras instituições de ensino. Tá? Então, vamos guardar essa ideia, né? Poder de transformação social da universidade. Como é que a universidade atua, então, né, dessa forma, exerce esse poder de transformação social? A principal função, talvez, seja a formação de estudantes, né, de profissionais para o mercado de trabalho, mas também cidadãos, né? Então, eu fico feliz a gente ter momentos como esse, disciplinas e projetos como o da ZIG, por exemplo, trazem uma reflexão mais profunda para o estudante de administração, né? Desenvolvendo esse indivíduo enquanto cidadão também, porque a administração não pode ser apenas um curso técnico. Já ouvi de colegas, né? Ouço a todo momento, a administração talvez poderia ser um curso de 2 anos, né? Mas, enfim, a gente não está formando só robô, a gente está formando cidadão. Então, essa é uma questão. Então, considerando que talvez a principal função da universidade seja formar profissionais para o mercado e cidadãos, a gente está aí naquele vetor de ensino. Mas uma outra função principal da universidade é fazer ciência, né? Então, a gente tem a função... Aí a gente vai chegar no terceiro ponto do tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que essa função da universidade, a função de extensão, é onde a gente pode desenvolver, onde eu vejo, assim, no futuro de curto, médio e longo prazo, é uma avenida mais ampla para a gente exercer o poder de transformação social da universidade de maneira
ímpar, tá? Quando a gente fala em inserção social, a gente está falando também, né, de uma responsabilidade da universidade perante a sociedade, né? E é uma responsabilidade de estabelecer um diálogo, ou seja, a gente propor as ações, mas também dedicar um tempo e espaço para escutar a sociedade, né? Então, esse diálogo entre universidade e sociedade, e aí a gente pode começar de uma maneira, assim, passinho de criança mesmo. Então, vamos falar aqui de comunidade local. Então, vamos escutar a comunidade local e tentar alinhar interesses e expectativas, tá? Então, a gente tem essa responsabilidade de escutar a sociedade, estabelecer um diálogo. E, assim, particularmente, a minha visão é de que um desafio para os projetos de extensão, e aí eu estou falando da administração e dos projetos que eu conheço, porque a Universidade de Brasília é um mundo, né? Talvez um desafio que a gente tenha seja envolver mais a comunidade externa na construção desses projetos. Eu acho que o diálogo, a gente tá atuando mais como emissor e talvez a gente tenha o desafio de saber escutar mais. E é uma coisa que eu estou começando a me preocupar com os projetos que eu formulo e participo, tá? Então, é dessa forma que eu enxergo a função de extensão e os projetos de extensão. Aí, feita essa reflexão inicial, eu vou falar aqui rapidamente dos projetos que eu coordeno, que eu lidero, e, em primeiro lugar, também eu queria dizer o seguinte: eu percebi que, na verdade, eu já atuo com a função de extensão há muito mais tempo do que eu imaginava. Na verdade, assim, não é bem essa a ideia. Há muitos anos eu já coordeno atividades que têm essa característica de projetos de extensão, mas que não são formalizados na universidade, que não eram formalizados na universidade, né? E aí eu acho que talvez a Patrícia, a Sandia, a Zigrid, acho que elas têm mais experiência em conduzir os projetos formalizados, e elas sabem, talvez elas concordem comigo, assim. Ainda eu acho um entrave muito grande, pouco intuitivo e muito burocrático o professor formalizar um projeto de extensão. E por que ele precisa formalizar o projeto de extensão? Por N motivos. Um motivo mais óbvio é a questão de carreira, mas depois também é acesso a recursos, é um reconhecimento institucional da coisa. Bom, eu atuo na UNB desde 2006. Comecei a dar aula na UNB em 2006 como professor colaborador, depois professor substituto, e agora professor, já há 10 anos, como professor do quadro. E nesse tempo todo eu conduzi projetos de extensão e somente nesse ano eu criei coragem e me atentei realmente para a necessidade de formalizar esses projetos. Então, está uma luta, assim, porque até lidar com sistemas de extensão, então, assim, a coisa muda. E mesmo os servidores da universidade, às vezes, não estão preparados para dar os caminhos das pedras. E eu acho que isso inibe um pouco também os demais professores do departamento se engajarem nesse tipo de atividade. Mas o fato é que, enfim, os alunos que atuavam comigo atuavam voluntariamente, mas eu procurava vincular esses meus projetos a disciplinas, então eles já conquistavam os créditos. Mas eu comecei também a perceber a demanda dos alunos para se assumirem como extensionistas, né? E eu acho isso muito legal, faz parte da criação e desenvolvimento da identidade do estudante da UNB. Poxa, eu fui movimento estudantil, fui de iniciação científica, eu fui extensionista. Então, também eu acho que eu tenho essa responsabilidade de proporcionar aos alunos essa possibilidade, né, de atuação formal como extensionista. Bom, então, o que eu tenho feito nesse tempo todo? Eu vou falar primeiro do projeto Guarda-Chuva, que eu estou chamando, um projeto marketing societal. Eu chamo ele de projeto Guarda-Chuva, talvez seja um programa com vários projetos dentro, enfim, mas eu reuni
diversas iniciativas de extensão nesse projeto. Por exemplo, o Iglu de Trocas, e aí esse é um projeto que ganhou uma certa repercussão, inclusive na mídia local, a gente deu entrevista e tal. O Iglu de Trocas, me inspirei numa iniciativa que eu observei no Aquário de Ubatuba. Consiste, rapidamente vou falar, consiste na adaptação de um freezer do tipo expositor para um mecanismo que promova trocas e doações de objetos, né, em boas condições de uso. Então, eu trouxe essa ideia aqui para Brasília, a gente fez uma vaquinha virtual, arrecadou um dinheiro, eu coloquei dinheiro no meu bolso também, né, não era nada formalizado e tal, e a gente adaptou um primeiro freezer desses e fez uma parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, que abriu as portas para a gente ficou um ano lá com o Iglu de Trocas, né? E depois a gente desenvolveu o segundo Iglu de Trocas e ele está situado agora na Biblioteca Central aqui da UNB. Nossa parceria com o CCBB completou um ano, a gente achou por bem finalizar essa parceria e a gente está com esse primeiro Iglu para ser implementado de uma outra forma. A gente está querendo torná-lo, assim que a pandemia passar, claro, torná-lo itinerante e de modo que o Iglu vai ficar 2 ou 3 meses em cada escola pública do DF. Tá? Então, essa é a ideia principal do Iglu de Trocas. E aí é o seguinte, nesse caso específico, o Iglu de Trocas é um projeto de extensão, mas também é um projeto de pesquisa, porque a gente coleta dados a respeito do comportamento do consumidor, o comportamento de descarte. Então, a gente tem coletado os dados. Eu estou orientando nesse momento uma monografia. A Laura, ela vai defender a monografia agora nesse semestre e a gente tem muitos resultados interessantes para compartilhar. Isso vai virar artigo científico também. Tá? Além do Iglu de Trocas, tem a mostra dialogada de filmes, chamada Sociedade Organizacional em Foco. Isso aí é uma iniciativa que já tem 7 anos, já aconteceu em 7 edições anuais, sempre na Semana Universitária também. E esse ano eu não inscrevi essa atividade para a Semana Universitária. Mas o que a gente faz? A gente seleciona alguns filmes e documentários, faz uma sessão, né? Cada dia é um filme, a gente assiste o filme e depois debate esse filme, tá? Ou documentário. Tem a Feira pelo Consumo Consciente e Descarte Responsável, já aconteceu em 3 ocasiões, 3 edições dessa feira. Era vinculado a uma disciplina que eu dava chamada Marketing Socialmente Responsável. Atualmente, a professora Solange Alfinito está conduzindo essa disciplina. Tá? E nessa feira, a gente fazia uma série de atividades. Então, a gente promovia trocas de objetos, o mesmo modelo ali do Iglu de Trocas. A gente tinha um bingo do desapego, a gente tinha a apresentação de posters, então, com conceitos ligados ao consumo consciente, ao marketing socialmente responsável, eram traduzidos na forma de posters e planilhas, a gente apresentava isso público, e a gente finalizava a feira também sempre com 1 ou 2 atrações musicais, né? A feira aconteceu 3 vezes, eu estou querendo aí também depois retomar esse projeto assim que a pandemia acabar. E aí tem o projeto Mulheres Empreendedoras, vinculado também à disciplina de Introdução à Administração, mas agora, como eu não dou mais a disciplina de Introdução, eu puxei isso para o grupo de pesquisa. E, na verdade, o que acontece? A gente vai a campo, entrevista as mulheres empreendedoras e disponibiliza essas entrevistas no canal no YouTube. E o que a gente está construindo, então, é um acervo de depoimentos de mulheres empreendedoras do Distrito Federal que está disponível para todo mundo lá no YouTube. Esse acervo já tem aproximadamente 60 ou 70 entrevistas de mulheres empreendedoras. É um trabalho muito legal. Isso também virou pesquisa, né? Eu orientei uma monografia da Gabriela Teixeira e ela fez uma análise, né, de conteúdo dessas entrevistas com uma monografia muito legal também. Para finalizar, em tempos de pandemia, eu posso dizer que, dentro desse escopo do projeto Marketing Societal, o carro-chefe agora é o nosso perfil no Instagram. Nesse perfil do Instagram, a gente produz conteúdo próprio, mas também faz uma função de clipping, né? Juntando conteúdos produzidos por terceiros ligados a essa temática do consumo consciente, principalmente, e a gente disponibiliza esse conteúdo de uma maneira acessível lá no Instagram.
né? Então, e é bacana, assim, os alunos estão bem envolvidos. Atualmente, com esse projeto Guarda-Chuva, eu tenho 15 alunos trabalhando comigo, vinculados à disciplina de EPA, Estudos e Pesquisas de Administração, né? E é uma galera assim que alguns estão envolvidos já há 2 anos trabalhando nesse projeto. Eu me lembro quando o perfil no Instagram a gente começou com 30 seguidores, 50 seguidores, hoje a gente tem mais de 600 seguidores. É uma coisa bem legal, sabe? E aí, o segundo projeto de extensão que eu estou envolvido, a professora Zigrid, ela é co-líder, né? Ela me ajuda a coordenar esse projeto. E ele surgiu no âmbito do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, qual atualmente eu sou o presidente. A professora Patrícia me antecedeu na presidência do NDE. E a gente percebeu a necessidade de mapear um perfil da produção acadêmica dos docentes do Departamento de Administração. A gente chama de produção acadêmica e não de produção científica. Por quê? Porque a gente está querendo ali mapear justamente as 3 funções da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. A gente tem 4 ou 5 alunos trabalhando conosco. Aliás, eu quero fazer aqui um parênteses. A gente está com um processo seletivo aberto, então procurem as informações nas redes sociais ligadas ao ADM, do CA também. O CA está ajudando a gente na divulgação. E o que consiste esse projeto? A gente acessa bases de dados, como, por exemplo, o Lattes dos professores e outros sistemas, matrícula web, coisas do tipo, agora o SIGA. A gente vai mapeando, então, essa produção. A gente analisa a partir dos eixos do departamento. Todos vocês sabem que o departamento ele é organizado no eixo de administração pública e gestão social, marketing, né, métodos quantitativos, enfim, aqueles eixos todos. E a gente apresenta a produção por eixo. Né? A ideia não é individualizar, expor a produção de cada professor de maneira individualizada, mas sim por eixo. Além desse trabalho de consolidação dessas informações, uma outra parte desse projeto é entrevistar os professores do departamento e captar deles a percepção que eles têm a respeito de determinados temas, como, por exemplo, a inserção social, a cooperação interna entre os professores, cooperação com professores de outros departamentos, então a percepção dos professores. E uma terceira perna desse retrato acadêmico é também tentar identificar a produção dos alunos, dos discentes. Então, o que o aluno de administração faz, além de assistir às aulas? E aí o pessoal do CA deu uma força muito grande para a gente. Eles criaram um formulário, a gente teve mais de 100 respostas, 150 respostas. Então a gente está conseguindo também mapear as atividades extracurriculares relacionadas ao curso que são desempenhadas pelos alunos. A gente coletou os dados relativos a 2018, 2019, e no início de setembro a gente divulgou o relatório final desse primeiro levantamento, e agora a gente está preparando a coleta de 2020, justamente começando então com a seleção de novos integrantes do projeto, né? E a ideia é expandir isso e fazer dessa iniciativa, desse projeto, uma coisa perene. Então, a gente quer contar a história do departamento. Daqui a 15 anos, a gente vai ter 15 anos de dados consolidados, enfim, né? E as possibilidades são inúmeras assim, para divulgação, porque não basta a gente coletar os dados e guardar para a gente. Então, a gente criou um perfil no Instagram também dedicado a esse projeto Retrato Acadêmico. O pessoal aí no chat depois pode botar o perfilzinho, né, @ não sei o que é. E a gente criou uma conta no Twitter também, e a gente tem planos de ampliar a divulgação desses resultados. E veja bem, o retrato acadêmico, já vou finalizando a minha fala, ele tem como premissa justamente a ideia de inserção social. Porque o que o retrato acadêmico faz é consolidar todas as iniciativas dos professores, que significam o quê? Poder de transformação social da universidade.
Então, a gente está consolidando essas iniciativas e prestando contas para a sociedade daquilo que a gente faz, né? Então, tá ligado a ideia de accountability, né? Então, de responsabilização. E aí, dessa forma, a gente está falando para a sociedade, olha, gente, nós somos o departamento de administração, estamos aqui, isso tudo que a gente faz, né? A gente faz muita coisa, a gente precisa que vocês conheçam o que a gente está fazendo, e agora, o passo seguinte é justamente aquilo que eu estava falando no início da minha fala, a gente quer escutá-los também. E vamos trabalhar junto, vamos alinhar as expectativas, né? De todas as iniciativas que a gente faz, como é que a gente pode aprimorar, né? Como é que a gente pode atender melhor as demandas da comunidade local, do mercado, enfim, né? É isso, assim. Então, dizer que, atualmente, eu falando assim, um depoimento bem pessoal, a minha profissão como docente de universidade pública, eu gosto muito de dar aula, gosto muito de fazer pesquisa, mas aonde eu me sinto mais à vontade né, o termo usufruir dessa condição de docente são nos projetos de extensão. Tá? É isso, e obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês esse momento. Muito mais sua fã depois disso. Valeu, Eu adoro seus projetos e acho que seus projetos são mais do que essenciais para o ADM, assim, fazem toda a diferença. Eu participei da Feira de Consumo Consciente e amei, assim, foi uma vez só, mas adorei. O projeto do Iglu, de trocas, o projeto de Mulheres Empreendedoras, esse do Retrato Acadêmico, quando eu peguei para ler o relatório, eu quase chorei de emoção. Foi muito legal ver, assim, a nossa história, assim, tudo que a gente faz documentado. E como você falou, eu também gostaria muito de ver daqui uns 15 anos a gente ter tudo isso documentado. Legal. Muito bacana mesmo, parabéns. Vamos Obrigado. Então, Pedro, se você puder ler, vocês perceberam, deu um probleminha no meu computador e eu só consegui conectar com na verdade, o celular. professora, Eu não estou conseguindo ver o chat, então se o Pedro puder ler as perguntas. Na verdade, não teve muito uma pergunta, foi só o Yuri que indicou os projetos que o professor Diego falou, o Instagram para as redes sociais para quem se interessar, que é Retrato ADM UNB, e MKT Societal, para quem tiver interesse de conhecer mais o projeto, entrar lá nas redes sociais. Eu posso só fazer um comentário a respeito da seleção que a gente está fazendo para o Retrato Acadêmico? A gente, escutando o feedback dos alunos, a gente está fazendo essa seleção, tipo, eu vou dizer assim, eu não sei se o termo correto seria cotas, mas são 6 vagas, das quais 2 são para alunos pretos, pardos, indígenas, 2 vagas são para calouros, a ideia é que a gente tenha talvez um calouro do diurno, um calouro do noturno, e as outras 2 vagas, aí sim são abertas para qualquer aluno do curso, mas a gente estipulou aí um IRA de 3,5 como referência, tá? E aí eu quero agradecer o Yuri, que fez a propaganda para a gente. E o Yuri é um cara muito bacana, que tem trabalhado comigo também nesses projetos. Aliás, o Yuri está em todos, né? Excelente. Outra inovação, Professor, né, Diego? Você está aí pensando nas cotas. Muito bom. Professor, só teve mais uma pergunta aqui da Ivani. Ela pergunta se essas 2 vagas para estudantes pretos, pardos e indígenas são só para estudantes de Brasília, porque ela é de outro estado e queria ter informações sobre essas vagas. Por mim não seria só para Brasília, né? Mas eu não sei se existe alguma norma interna da universidade que preveja um vínculo assim, tem que ser um aluno da universidade para fazer parte do projeto de extensão da universidade, entendeu? Eu não sei como é que funciona isso, se um aluno de uma outra instituição pode atuar como extensionista na UNB. Esse projeto está cadastrado no SIGA, Diego? A inscrição é pelo SIGA, para os alunos participarem? Isso eu não sei te dizer agora, porque normalmente quando tem uma disciplina, aí tem que ser aluno da UNB, né? Agora, quando
extensão. Eu sei que de outros departamentos pode, é possível que outros cursos que não sejam ADM podem, agora realmente de outra instituição também não sei informar. Teríamos que ver e de repente pode deixar um contato para ela enviar, né, um e-mail e a gente responde a dúvida depois, né? Pode ser? Eu vou pedir para o Yuri, então, colocar o e-mail dele ou o meu, aí depois a gente responde, mas, assim, deixar claro, assim, eu sou da filosofia seguinte, o que importa é as coisas acontecerem, né? Então, de repente, se a Ivani tiver interesse de acompanhar o projeto, mesmo que não seja formalmente vinculado ao projeto, seria excelente contar com a sua companhia, Ivani. Então, assim, a gente pode pensar em uma outra modalidade sua de participação. Professor, só tem mais uma mensagem aqui do Felipe Augusto. Ele queria mandar um abraço para o senhor, que foi o professor dele de Intro-ADM e foi quem deu uma boa referência sobre o curso e postura adequada para o aprendizado. Grande abraço, sucesso nos projetos. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Muito legal. Tá aí o meu... Muito legal. Pode mandar uma mensagem. Excelente. Parabéns, Diego. Muito bom ouvir teus relatos aí. Bom, agora, então, vou passar a palavra para a professora Daniele Sandi. Por favor, Daniele, fique à vontade para expor aí os teus projetos. Tem que tirar o mute. Estão me ouvindo? Bom, obrigada também a todos pela presença, obrigada, professores. Eu estou aqui para compartilhar com vocês, para quem não conhece ainda e para quem já conhece, reafirmar aqui o nosso projeto piloto, o Webinários ADM, que começou justamente na pandemia. Ele foi criado aí na pandemia e foi ao encontro de uma necessidade que nós acreditamos ser diretamente interessante e interessada à graduação, porque os seminários, né, agora webinários, eles são muito comuns na pós-graduação, né, a divulgação dos assuntos acadêmicos, científicos, mas na graduação acabava que ficava meio solto, então depende de iniciativas de matérias específicas de professores interessados, né, projetos de iniciação científica e por aí vai, né, nós já discutimos alguns aspectos aqui nessa mesa redonda. Então, os webinários, por serem abertos à graduação, de maneira geral, eles contam com, além da participação dos professores ou convidados ou pesquisadores, inclusive também a comunidade, na divulgação do conhecimento científico, né? Quando eu falo conhecimento científico, é um conhecimento organizado, estruturado, fundamentado, né? Para construção de um pensamento crítico, né? Naturalmente construtivo. Então, eu gostaria rapidamente de compartilhar com vocês uma breve apresentação. Posso? Posso, né? É rapidinho. Dá para ver todo mundo? Então, deixa eu ampliar a tela, né? Fica melhor, não fica melhor ampliando um pouquinho a tela, colocando tela cheia. Então, aqui eu né, participando aqui no ensejo da nossa mesa redonda, né? Eu coloquei, né, lógico, naturalmente me apresentando aqui nesse projeto. Vamos partir, naturalmente, todo mundo sabe que eu sou professor do Departamento de Administração e sou membro da World Academy of Arts and Science. Aliás, eu já estou há praticamente 6 anos, né, membro. Eu comecei como Junior Fellow, agora esse ano eu fui promovida a Associate Fellow. E por que isso? Porque essa participação nessa Academia Mundial, inclusive, já foi objeto de projeto de extensão há 2 ou 3 anos atrás, que eu participei junto com o professor do Departamento de Economia. Né? Então, nós convidamos o presidente da World Academy, ele veio à UNB, na realidade ele era um brasileiro, agora não é mais, e apresentou essa Academia Mundial, e foi a Academia Mundial, nos aspectos que ela promove o spread, a ampliação do conhecimento, que nos deu essa ideia aí de criarmos o webinário. Né? Então, esse folder que eu coloco para vocês, né, essa perspectiva do conhecimento para todos, é um dos auspícios dessa World Academy. Ela foi criada, né, em 1960 por, entre outros pensadores do mundo, Einstein, Oppenheimer, tal. Quem participou há 2 ou 3 anos
desse projeto de extensão pode lembrar, né? Não sei se tem algum aluno que participou naquela época, mas foi essa inspiração, o conhecimento aberto a todos, e a graduação como a porta de entrada para o conhecimento de qualquer ser humano no mundo, né? Lógico, naturalmente existe o ensino, né, fundamental, mas eu estou falando do conhecimento científico, acadêmico. Então, nos abriu a oportunidade, né, o ensejo de, na plena epidemia, produzirmos alguns encontros que já se encontram, já estão no canal do YouTube, né? A primeira apresentação foi o professor Diego e a professora Maria Amélia, né? Ficou faltando a minha apresentação do professor Roque, que também é coordenador, e de outros professores, né? Interrompemos por causa do início do semestre, mas pretendemos continuar agora a partir de meados de outubro, com apresentações aí mensais, né? Então, o que acontece? Todos estão convidados. De repente, um aluno de algum projeto de extensão, né, desses ou outros citados pelos professores anteriormente, professora, eu quero apresentar o nosso relatório. Pode ser arte, pode ser música, pode ser o que for. Nós fazemos um webinário, né? Então, ele é bem aberto, ele é bem integrador, bem agregador mesmo, no sentido de expansão, né, discussão do conhecimento. Então, só para como a próxima apresentação do webinário, né, que será minha e logo em seguida do professor Roque, né, nós estamos fazendo uma de cada vez para não ficar cansativo. Deixa eu só dar um pequeno insight para vocês a respeito da linha de pesquisa que eu gostaria de participar e que eu vou apresentar no próximo webinário. Eu sou coordenadora lá na World Academy, né, de um núcleo que eu chamo de um conceito, né, de uma perspectiva, um insight a respeito chamado Power Externality. Né? Esse paper já foi publicado originalmente na revista Cadmus, que é uma das revistas da World Academy. Eu já apresentei no ENAMPAD o ano passado e gostaria de apresentar aqui para o pessoal da graduação, porque envolve vários conceitos multidisciplinares. O conceito de externalidades, que vem da microeconomia, você tem algum aluno de micro aqui. No final do semestre, vamos ver alguns insights introdutórios. O conceito de governança, que eu tenho que aprender ainda muito aí com o departamento de administração, e o conceito de poder social, que eu conheci na World Academy. Tá? Então, vejam, está aqui publicado, para quem quiser, é o Open Journal aí da Cadmus, da World Academy. Acelerando um pouquinho, tá? O conceito de externalidade de poder, e é interessante que eu aplico ao caso do meio ambiente, então vai totalmente ao encontro aí da perspectiva não só da professora Zigrid, mas também do professor Diego, tá? E eu estabeleço o conceito de externalidade positiva e negativa de poder. Eu estou passando muito rápido, mas eu creio que vai ficar disponível, não vai, Patrícia? E fica aí o gostinho para vocês participarem do nosso próximo webinário. Então, eu estou aqui fazendo bem rápido mesmo, passando a ideia, só definindo aqui o conceito de externalidade de poder, tá? E para vocês participarem dos nossos webinários. Então, é uma tradução, né? O paper original eu fiz em inglês, então eu fiz uma tradução para português mesmo, tá? Então, a externalidade de poder, veja, eu juntei dois conceitos, externalidade da microeconomia e poder social, né, do pessoal de sociologia, até o pessoal do direito estuda. Então, eu classifiquei como uma situação em que a atuação das relações de poder social, juntamente com ciclos, eu coloco business cycles, aí eu coloquei ciclos políticos e econômicos, e as agendas de governança climática, aí eu fiz específico para o caso de, né, questão climática, né, meio ambiente, afeta uma terceira parte, nesse caso, o meio ambiente, a qual sofre os efeitos colaterais das decisões tomadas pela sociedade. Então, e eu observo que o país, o Brasil, tem sofrido um problema, aí naturalmente, você tem a externalidade de poder negativa, eu tenho a positiva, tal qual a gente estabelece em economia, e naturalmente, o que eu linko aqui? Eu faço o link, poder social, né, aqui está faltando no slide o outro link, o poder social, esse slide está melhor, nos três aspectos que eu aprendi lá da World Academy, no qual trabalhamos lá, poder social potencial, institucional, ou institucionalizado ou social, e a perspectiva de isso constituindo os três aspectos, nas três esferas de poder social, a esfera de governança, tá? Que eu estou trabalhando basicamente com a questão de, naturalmente, orçamento público, políticas públicas, é muito amplo, é uma área que eu até, quem interessar possa, convido aí a nós participarmos, eu poder
né, também aprender alguma coisa. E a perspectiva econômica, que eu chamo de business cycles, de maneira bem genérica. E eu considero aí que isso constitui, deixa eu voltar, isso se constitui no conceito de externalidade do poder. Tá? Então, o que acontece? A minha ideia, nesse caso da perspectiva climática, dentro das definições, eu considero que nós estamos vivendo uma perspectiva de externalidade de poder negativa, justamente pelo governo, na questão governamental, aí, esse negacionismo atual. Esse paper não é de 2020, nem de 2019, é de 2018, mas a externalidade de poder, né, é interessante observar se ela está sendo ainda sendo observada a perspectiva negativa. Na minha visão, sim, tá? A perspectiva de governamental aí, de colocar aí um plano, né, inferior à perspectiva do meio ambiente, e ver como é que estão as outras relações de poder, o informal e o potencial, dentro das definições, vis-à-vis os aspectos de governança e os business cycles, né, os ciclos políticos e econômicos. Tá? Aqui tem 3 anos de crise econômica e instabilidade política, porque é uma versão do paper de 2018. Então, basicamente, voltando ao nosso webinário, tá? Eu já agradeço aqui, justamente discutir insights, tá? A participação aí do professor Roque, do professor Diego, né, encampando esse projeto, eu creio que está sendo fundamental, e eu conto com a participação de todo mundo, tá? Dos nossos colegas, estudantes, a fim de que possamos levar esse webinário, que vai ficar totalmente disponibilizado aí no YouTube, né, a partir do site do ADM. Então, com isso eu concluo. Gostaria de agradecer a professora Patrícia, as professoras Ingrid, que já saiu da mesa redonda, o professor Diego e a todos os presentes, em ouvirem essa perspectiva, e conto com a participação de todos, estudantes de graduação, pós-graduação também, tá? A perspectiva é agregar insights, discussões aí, acadêmico-científicas, né, construtivas. Obrigada, gente. Só isso. Nós que agradecemos. Stop share. Pronto. Daniele, muito obrigada pela tua explanação. Acho excelente. Excelente a gente ver que alguns projetos têm total integração, né? Assim, eles têm algo em comum. De repente, a gente pode pensar mais para frente, assim, para integrar algumas coisas e fazer algumas coisas juntos, né? Então, Pedro, você pode me ajudar? Se tem alguma pergunta, por favor, que eu não estou vendo o chat, se você puder ler. No momento ninguém mandou nada, também, professora Patrícia, mas assim que alguém mandar alguma dúvida aqui, eu leio para a professora Daniele. Eu tenho uma dúvida. Pode fazer, Diego. Fica à vontade. Bom, aqui eu não coloquei no chat, não. Tá. Quero dar os parabéns à professora Daniele Sandi pela ideia dos webinários. Cumprimento aqui também o professor Roque, deixar o registro, né? E quando eles me convidaram para fazer parte dessa iniciativa, eu aceitei na hora e me sinto honrado em ser parceiro deles nesse projeto. Uma coisa muito importante, né? Tem vários pontos de interface em que a gente está discutindo aqui, essa questão até de reflexão e prestação de contas e consolidação daquilo que a gente está fazendo, né? E aí, enfim, Daniele, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, tá? E o seguinte, é comentar com os alunos, né? Poxa, nós professores, a gente quebra muito a cabeça pensando em vocês, em como ofertar coisas legais para vocês, sabe? Meses são semanas, às vezes meses de preparação, de formular uma ideia, concretizar essa ideia. Então, eu só queria terminar esse meu parênteses aqui, dizer que eu fico feliz quando eu vejo essa resposta na forma de audiência aqui, né, nesse nosso encontro virtual, e que vocês tenham em mente isso, tá? Nunca esqueçam, assim, às vezes vocês podem ficar insatisfeitos com algum aspecto do curso, insatisfeitos com a universidade, mas nós, professores, a gente pensa o tempo inteiro nos nossos alunos, né? E aí, para fechar de verdade agora, o tema de pesquisa da Daniele é muito relevante,
né? Eu assino embaixo o que ela colocou a respeito das questões atuais que a gente está vivenciando. E aí, Daniele, a gente precisa conversar mais e eu acho que dessa tua ideia inicial a gente pode desenvolver muita coisa aqui. Bom, parabéns. Perfeito. Exato. Obrigada. Opa, desculpe. Desculpa, Daniela, pode falar. Não, agradeci, perfeito. Eu gostaria também de parabenizar a Daniela. Assim, eu acho que a pandemia teve vários problemas, vários reveses assim negativos para a vida de todos, né? A gente não precisa nem comentar, né? Realmente está sendo bem pesado, né, para todos nós. A gente sentiu um baque muito grande, assim, nessa coisa da integração com os alunos, né? Porque o semestre começou já e já parou, né? Então, assim, a gente não teve contato, né? E para nós, professores, é muito difícil falar para uma câmera, sabe, gente? Então, assim, a gente quer ver vocês, sabe? A gente pensa em vocês o tempo todo, vocês não têm ideia de como foram as discussões no grupo de professores desde o momento em que a pandemia começou a acontecer, todo mundo preocupado no impacto disso para vocês, né? E os professores buscando enfim, né? Buscando alternativas, como foi o caso do projeto aí do webinários, foi também, né, como o professor Diego falou, o professor Roque contribuiu imensamente para a gente, porque muitas tecnologias e muitas coisas a gente não sabia utilizar, ou sabia utilizar a tecnologia, mas não da forma mais adequada, né? Por exemplo, não basta simplesmente saber usar a tecnologia, mas a gente tem que saber se portar na frente da câmera, tem toda a questão da timidez, enfim, é uma série de problemas. Então, como o Diego falou, a gente estava a todo momento pensando em vocês e pensando em oferecer disciplinas presenciais de uma forma online, mas trazer coisas um pouco mais interessantes e que não cansassem vocês e que trouxessem vocês para junto da gente, né? E a semana acadêmica também, a gente pensou, né, em uma forma de integrar vocês. Então, a gente fica muito feliz de ver que vocês estão participando e estão próximos da gente, mesmo que não presencial, mas de forma online, né? Então, parabéns a todos os professores, é muito bom, eu fico muito feliz de ter esses momentos de reflexão sobre o curso, né? Eu acho que no presencial a gente muitas vezes se encontrava mais nas bancas de TCC e conseguia discutir, de repente, alguns temas de comum interesse, e muitas vezes a gente falava em desenvolver várias alternativas que nessa pandemia a gente teve que desenvolver, então teve o aspecto positivo também, né? Muito obrigada, fico muito feliz de ver os projetos de vocês. E agora, por último, vou apresentar os meus, bem rapidinho, vamos ver se a gente consegue, o Diego vai sair 3h30, né, Diego? Vamos ver se a gente consegue finalizar. Imagina, não tem problema. Bárbara, você consegue compartilhar, por favor? Porque como eu estou no celular, eu não estou conseguindo. É bem rapidinho, só mais para mostrar imagens para vocês, tá, pessoal? Pode passar. Então, essa é a nossa mesa, né? Pode passar, Bárbara. Então, o primeiro projeto de extensão que eu quero comentar com vocês é justamente a 8ª Semana Acadêmica de Administração, né? Então, só para contar para vocês como que surgiu, né? Quando eu entrei no departamento em 2011, eu vim já de outra universidade e eu tinha muito essa cultura de organizar os eventos acadêmicos. Sempre trabalhei em eventos, né? Desde a minha graduação. Então, eu comecei a questionar os professores, os alunos, enfim, a coordenação do curso, se existia um evento que agregasse todas as atividades do curso para os alunos no momento em que a gente parasse para realmente oferecer esses cursos, e fiquei sabendo da semana universitária, fiquei sabendo que o professor Diego tinha várias atividades, como, por exemplo, a mostra dialogada de filmes e outras atividades que ele oferecia. A ADM muitas vezes oferecia workshops, o CA oferecia palestras noturnas, a professora Helena fazia alguma atividade com egressos, enfim. Tinham várias atividades acontecendo, mas os alunos reclamavam, né? Mas a gente não fica sabendo, nem todo mundo está disposto a participar do evento noturno, né? Enfim, e aí eu tive essa ideia de integrar essas atividades em uma semana acadêmica maior, né? E ouvi de alguns colegas, isso não vai dar certo, a gente já tentou fazer, e a gente só conseguiu fazer uma edição e depois não deu certo. Então, em 2013, daí em 2012 a gente aprovou isso como projeto de extensão permanente do departamento, né? O professor Diego entrou como parceiro lá desde o início, está acompanhando,
e a gente conseguiu dar sequência, e hoje já estamos na nossa 8ª edição. Então, fico muito feliz em saber que isso está indo para frente, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente fez de uma forma um pouquinho diferente, para trazer mais os alunos para participar. Então, eu oferto uma disciplina, normalmente, que é a disciplina de tópicos, né? Você pode passar, Bárbara. A disciplina de tópicos contemporâneos em administração da produção, logística e gestão de sistemas de informação. E essa disciplina, a gente convida, né, os alunos do curso, que já tenham cursado os pré-requisitos, né, que seria administração da produção e operações, ou logística ou gestão de sistemas de informação, para cursar essa disciplina. E aí a gente oferece aí a questão mais teórica do que é a logística de eventos, né? Como organizar, quais são as fases do evento, e aí os alunos colocam a mão na massa para, de fato, organizar. Então, aqui, com certeza, a gente tem vários alunos trabalhando na organização, né? A gente já teve anos em que nós tivemos 80 alunos trabalhando. Esse ano, por conta da pandemia, né, a gente teve aí uma queda, né? A gente está com 38, mas esses 38 que estão participando estão trabalhando como se fossem uma centena de alunos, então estou muito feliz, aproveito para agradecer enormemente, porque com a questão da pandemia, o nosso evento tinha sido suspenso, e depois a gente retomou, e a gente teve que organizar tudo em menos de um mês, então vocês estão super de parabéns. Então, pode passar, Bárbara. Convido, né, a quem ainda não fez a disciplina a se matricular no próximo ano conosco, para que a gente possa dar continuidade. E aqui eu trouxe algumas fotos para vocês, né, para ver das atividades que a gente desenvolve de várias edições, né? Então, a gente tem a comissão organizadora, os alunos estão envolvidos diretamente na comissão organizadora. Lembrando que aí os organizadores formais do evento são o departamento de administração, representado pelos professores do curso, né? Eu, como coordenadora da comissão organizadora, e os outros professores que oferecem as atividades. E nós temos também a ADN, que é a ADN, que também entra com outras atividades. E aí nós temos os alunos da disciplina, né, que não necessariamente tem que estar ligados a organizações estudantis. E aí a gente tem, né, várias atividades que são ofertadas, né? A gente tem aí, por exemplo, o projeto da professora Zigrid de nossa semana acadêmica. O professor Diego já disse sobre mulheres empreendedoras, falou de outros projetos que ele também participa. E aí nós temos, além dessas atividades, a gente tem as mesas redondas, nós temos palestras, nós temos workshops, e lembrando que todas essas atividades, elas são abertas à comunidade, né? Participarem conosco no evento, tanto como ouvintes, como também como palestrantes, como ministrantes de workshops. A gente integra também os egressos, né? Sempre nós temos muita participação dos nossos egressos, os alunos que já se formaram no curso de ADM, que retornam para oferecer atividades também. Pode passar, Bárbara. E aí nós temos um componente aí que tem também um impacto, uma inserção social, né? A Bárbara passou? Que é a questão aí das nossas campanhas de solidariedade, né? Então, a gente começou com a campanha de solidariedade para arrecadação de alimentos mais fortemente na primeira edição, e eu sempre gosto de ressaltar que na primeira edição a gente conseguiu 36 quilos de alimentos, né? Para doar para comunidades carentes, para organizações que cuidam de pessoas que têm necessidades, né? E agora, nas últimas edições, a gente tem conseguido 1 tonelada, 900 quilos de alimentos que a gente tem doado para todas essas organizações. Então, isso, para mim, é um resultado importante. Mais do que doar alimentos, eu acho que o resultado mais importante, que para mim causa mais impacto, é a consciência dos alunos, que eu percebo que mudou demais em todos esses anos, se engajaram muito. Hoje, por exemplo, os alunos fazem questão de ter o contato direto com essas organizações que a gente doa os alimentos, de entregar os alimentos, de fazer toda de se inserir mesmo nas campanhas de solidariedade, né? Na 5ª semana de administração, a gente teve uma campanha que me é muito cara, que para mim foi muito legal, que a gente arrecadou mais de 700 livros em parceria com o Departamento de Biblioteconomia da UNB. A gente arrecadou mais de 700 livros para doar para a biblioteca comunitária dos habitantes lá, dos moradores da estrutural, né, do GDF.
Então, a gente chamou a criadora dessa biblioteca para palestrar no evento, e ela é uma catadora de material reciclável que pegava os livros que ela encontrava no lixo e criou a biblioteca. Então, assim, para eles foi um presente enorme, né? A gente levar esses 700 livros, que a gente contribuiu demais aí para a biblioteca, depois o Departamento de Biblioteconomia contribuiu para estruturar essa biblioteca, para formalizar, para, enfim, possibilitar o acesso, e, ao mesmo tempo, a gente doou 1 tonelada de alimentos para a Associação de Moradores da Estrutural. Então, para mim, nós fomos lá, então os alunos foram, eles saíram de uma realidade do plano piloto, né? A gente sabe que na UNB a gente tem pessoas que provêm de outras regiões administrativas, mas a gente tem uma grande maioria de alunos que vêm de uma condição social um pouco mais privilegiada, né? Então, acho que esse tipo de campanha contribui muito para que os alunos percebam que a gente precisa também olhar para a sociedade, para as necessidades da sociedade, que a gente está aqui, né, dentro da UNB, né, hoje todo mundo em suas casas, mas que a gente está na academia, mas a gente também tem que olhar para aquelas pessoas que precisam mais. E talvez fornecer os alimentos nesse momento seja a forma com que a gente consegue chegar mais facilmente. Mas isso não precisa parar por aí, né? De repente, o fato de a gente ir lá e doar um alimento faz com que eles tenham mais olhos para a UNB e se sintam mais à vontade para nos procurar quando eles precisam, para que eles possam passar as demandas que eles têm para nós e para que a gente também possa prestar contas para a sociedade de tudo aquilo que a gente faz dentro da universidade. Então, isso é algo assim que para mim é muito caro e eu sempre ressalto muito para os alunos, né? Que é muito importante a gente continuar, mesmo agora em época de pandemia. Hoje a gente teve que fazer a nossa campanha de solidariedade um pouquinho diferente, né? A gente resolveu auxiliar uma escola, que é a escola CE 42 de Taguatinga, e aí a doação de alimentos está sendo direcionada diretamente para eles, né? Então a gente conseguiu aí várias cestas básicas para estar enviando, e também estamos pedindo computadores, celulares ou tablets para as crianças, tem 50 crianças sem poder assistir às atividades remotas, né, da educação no ensino remoto, porque não tem acesso a esses computadores. Pode passar, Bárbara, por favor. Então, a gente tem todo esse componente, né, de poder estar ali colocando a mão na massa, de realmente os alunos poderem estar se capacitando. Tem a questão da solidariedade, a integração do curso com a sociedade, a integração entre os alunos do curso, muitos que não se conheciam acabam se conhecendo e se integrando e trocando experiências muito legais, integração com professores, muitas vezes alguns professores que os alunos conhecem mais no final do curso, e participando da semana acadêmica, vocês conseguem se integrar mais cedo a isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma mesa redonda que a gente faz desde a primeira edição, que eu e o Diego sempre participamos, e que vamos participar daqui a pouquinho, às 16 horas, 16h30, que o professor Diego organiza, que fala sobre pesquisa e pós-graduação. E muitos alunos, muitas vezes, ali no segundo, terceiro semestre, vêm participar dessa atividade porque eles querem saber como que eles fazem para depois, mais tarde, lá na frente, fazer um mestrado, se eles quiserem seguir carreira acadêmica. Então, a gente abre todas essas possibilidades, falamos de iniciação científica, falamos como que os alunos podem se engajar. Então, essa é uma oportunidade de vocês virem para a semana acadêmica, além de estarem se engajando, trabalhando e se divertindo também, porque eu falo que sem diversão não vale a pena, né? A gente tem que se divertir, ter prazer naquilo que a gente faz. Também tem as oportunidades de atualização, capacitação e também de descobrir caminhos que o curso oferece que muitas vezes você não saberia se você só ficasse na sala de aula, né? Por exemplo, como se engajar em projetos de extensão, que é o que a gente está falando agora. Pode passar, Bárbara. Então, a gente tem a semana acadêmica, ela tem todas essas atividades, né, que a gente realiza, e outras atividades que a gente realiza durante a semana acadêmica é a elaboração de artes, né? Os alunos também conseguem expressar sua criatividade aí, gerando os cartazes, gerando as peças de mídia e também gerenciando todas as redes sociais que a gente tem para os eventos, né? Então, acho que é um grande aprendizado para os alunos. Sobre isso, eu acho que, né, se vocês quiserem depois deixar comentários, podem dizer. Então, a gente tem todas essas atividades. Esse projeto de extensão, então, que já fazem aí 8 anos que a gente está realizando, ok? Pode passar, Bárbara. E o projeto mais recente, que agora é o projeto que
eu estou realizando, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, é o projeto do podcast, né? Pode passar, Bárbara, por favor. Que é o podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Então, como que surgiu a ideia, né? Justamente aí por conta de todas essas discussões, né? Do que a universidade entrega para a sociedade, né? O que vocês fazem lá na universidade, né? O professor só dá aula, né? O que essas pesquisas surgiu essa primeiramente a mim, eu tive essa ideia, eu falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa para divulgar o que a gente faz tanta coisa. Nós professores, né, como o Diego falou, a gente às vezes fica meses preparando um projeto, meses preparando uma aula, preparando um conteúdo, né? Nós ficamos meses escrevendo artigos, fazendo pesquisas com vocês em iniciação científica, TCC, depois isso gera artigos, a gente apresenta em eventos, mas e esse conhecimento todo, tudo isso que a gente faz, ele está chegando lá na ponta, que é a sociedade? Será que ele está chegando? Como que a sociedade percebe isso, né? Como que a gente contribui? O que a gente agrega? Será que a nossa linguagem é adequada? Ou será que a nossa linguagem é muito rebuscada? Então, com essas inquietações, surgiu a ideia do podcast, e aí eu chamei vários professores para participar, né? Então, a professora Solange Alfinito foi a que primeira comprou a ideia, depois eu chamei a Tatiane Pascoal, a professora Zigrid, a professora Carla, a professora Josivânia, a professora José Márcio, a professora Silvia, a professora Heloísa Watanabe, espero que eu não esteja esquecendo de ninguém, e daí nós conseguimos aí propor esses projetos, né? Esse projeto do podcast, e a gente, inclusive, formalizou isso, submeteu para a FAP, né, via edital de extensão e também para edital Serrapilheira, para que a gente pudesse formalizar isso aí. E começou esse ano, né? A gente teve a ideia em maio, e já em maio a gente submeteu as propostas, e eu falei assim, eu só vou começar quando eu chegar em setembro no Brasil, depois do pós-doc, mas acabou que eu não me aguentei, eu estava com muita vontade de fazer isso, eu estava muito animada, e em julho mesmo a gente começou, e a gente já está aí com 9 episódios que foram divulgados, né? Pode passar, Bárbara. Inclusive, a gente está com uma cobertura em tempo real da semana universitária, da semana acadêmica da administração. Então, escutem. E aí, se vocês tiverem mais interesse para conhecer um pouquinho mais, né? O objetivo principal, a gente tem as redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, os alunos também administram essas redes sociais. A gente acabou escrevendo o projeto do PIBIT e conseguimos pegar 4 alunas do PIBIT, conseguimos 2 bolsas do CNPq para essas alunas trabalharem conosco no podcast. Então, a gente tem uma aluna que fica responsável pela criação das artes e gerenciamento das mídias sociais, que é a Brenda. A gente tem uma outra aluna que fica responsável pela edição dos áudios, que é a Helena Falck, que já participou de alguns projetos com o Diego também. Depois nós temos a Ana Beatriz, que ela participa ali da parte de formalização das gravações, elaboração de roteiros, e nós temos a Clara Brant, que participa aí da parte de gestão. E agora a gente agregou mais a Isabela Gomes, que também está ajudando na parte de edição, né? Então, a gente tem essas 5 alunas agora, né, trabalhando, e a intenção é pegar mais alunos para os próximos anos. Então, eu convido vocês que têm interesse, né, em participar do podcast, que é também um projeto de extensão, para que vocês venham falar conosco, né? Podem mandar e-mail para a gente, porque aí no ano que vem, né, normalmente no início do ano, lá por março, abril, a gente tem os editais de PIBIC e PIBIT, e a gente pode selecionar os alunos para dar continuidade a esse projeto, né? Então, se sintam convidados aí para participar. Então, é uma forma de descomplicar, né, a ciência, a gente procura fazer no formato de entrevista, assim, bem informal, né, com uma linguagem bastante simples, para que a pessoa, de repente, sei lá, lavando sua louça, dirigindo, trabalhando, coloca ali o podcast e consiga entender o que a gente está fazendo aqui na sociedade, né? E para isso a gente tem 3 públicos-alvo principais do projeto, né? A gente tem alunos de ensino médio, né? Então a gente tenta passar para eles como é entrar numa universidade, o que se faz na universidade. A gente tem os alunos do ADM, que por sua vez também são o nosso público-alvo, e também pequenos empresários, né, que podem se interessar, de repente, pelos conceitos e pelas pesquisas que a gente desenvolve aqui na universidade, né? Então, esses são os 3 públicos-alvo principais, mas a gente pode também atingir, de repente, outros públicos. E para ter essa interação maior com a sociedade, a gente tem um canal aberto de sugestões, né? Então, nas nossas redes sociais, a gente está sempre pedindo sugestões da sociedade
dos temas que eles querem que a gente aborde, né? Então, a gente não aborda só temas relativos à nossa pesquisa, mas algumas dúvidas que o público tem com relação à própria universidade, né? Para abrir essa caixa preta que é a universidade pública e para a gente mostrar, né, o que a gente de fato faz, o que a gente entrega para a sociedade. Então, tem sido uma troca bem legal. A gente está tendo feedback, né? A gente teve alguns episódios que a gente fez a pedido de algumas escolas públicas, né? Por exemplo, se era possível um aluno de uma escola pública entrar numa federal, como que eu faço para escolher o meu curso superior, enfim, né? Como que eu faço para me preparar para o mercado de trabalho? Então, a gente tem essa linha de comunicação com a sociedade. Pode passar, Bárbara, por favor. Então, basicamente, são esses os projetos que a gente tem, né, ativos agora, e aí os alunos também fazem a gestão das redes sociais, tem todo esse desenvolvimento da criatividade para a geração de evento, a questão da gestão, que são colocadas em práticas, o trabalho em equipe, né, tudo isso, as habilidades de comunicação, né, então isso é bem bacana nesses projetos, né. Seria isso, pessoal, que eu quero passar para vocês. Já tive outros projetos, mas acabaram sendo encerrados, como foi o caso da Laboratório de Jogos de Empresa, porque a gente teve um problema com o parceiro, mas eu quero ver se a gente retoma também. Então, eu não vou comentar muito dele, porque realmente está encerrado. Fico à disposição aí para perguntas de vocês. Pedro, você consegue me ajudar com as perguntas? Consigo sim, Patrícia, mas no momento até agora não teve nenhuma pergunta aqui de nenhum aluno. Vai ser algum professor que quiser fazer alguma pergunta aí, um comentário. Claro, Diego, fica à vontade. Dar os parabéns, eu quero parabenizar você pelos seus projetos, enfim, eu acho que o dia da Patrícia tem 36 horas e não 24 horas. Porque ela dá conta de tanta coisa, né? O dia da Patrícia não tem só 24 horas, não. Mas, assim, uma sugestão, até porque tendo uma conversa com a Zigrid, e ela teve uma experiência nesse sentido quando ela atuava em outra instituição, porque às vezes a gente mira aqui e acaba acertando lá também, né? Então, ela teve um projeto, ela estava me contando, que era um projeto em que os alunos produziam textos, assim, e tal, e colocavam numa espécie de blog, eu não sei direito como é que era a configuração da coisa. Mas o ponto é o seguinte, a audiência desse material foi muito além do que ela imaginava e do que a instituição de ensino imaginava. Eles começaram a ter retorno e interações com os alunos de países africanos da língua inglesa, da língua portuguesa. Então, então de repente vocês podem pensar em alguma forma, a gente pode pensar em alguma forma de começar a se inserir nas redes sociais que são acessadas por eles lá, né? E estabelecer algumas trocas, sabe? Expandir mais a nossa audiência. Acho que seria bem interessante. A gente está falando de Angola, Moçambique, né? E aí vai. Olha, legal, Diego. A gente tem as estatísticas do país acessando, mas da África realmente não teve ainda, então a gente espera atingir sim. A gente começou agora, né? Então a gente tem relativamente poucos seguidores ainda, né? A gente tem 420 seguidores, mais ou menos, por exemplo, no Instagram, 200 e poucos no Facebook. Mas, de repente, é uma dica legal mesmo, talvez seguir algum grupo, né? Que a gente possa divulgar mais isso aí, muito legal, bacana. A professora Daniela, acho que quer comentar, né? Obrigada, Diego. Oi. Não, só para ressaltar, né, que quando os projetos, as intenções personificadas em ações, elas são altruísticas, construtivas e visam ao bem comum. Então, a extensão, né, a graduação, após o ensino, o estudo, o conhecimento, ele é libertador. Ele nos proporciona o pensamento crítico, democrático,
altruísta, né, universal. Podemos colocar espiritual, coloquemos as palavras que quisermos. Tá? E a extensão ela é tão cativante justamente porque nós temos um pouquinho daquele formalismo, né, da sala de aula, né, e podemos dar vazão, mesmo sendo do departamento de administração, economia, que nem eu sou egressa, trabalharmos multidisciplinarmente com pessoas... Bom, se bem que as pesquisas são também multidisciplinares, podem ser, como tem sido, em sua maioria, mas podemos trabalhar com pessoas, com ideias democráticas, amplas, respeitadoras das diferenças. Então, eu agradeço muito e fica essa inspiração aí, né, que as universidades, com uma palavra, universal, né, no sentido mais amplo, significa de respeito ao próximo, amor ao próximo. Muito obrigada, professora Patrícia, professor Diego, professora Zigrid, todos os alunos, colegas aqui, tá bom? Foi muito bom participar. Só isso, obrigada. Obrigada, Dani, muito bom. Agradeço pelo teu comentário essencial. E eu acho assim, fica aí a dica, né, e o pedido também, né, que vocês, alunos, né, que estão assistindo a gente aí, que participem das nossas atividades, né, participem das atividades que a gente propõe, que a gente faz com todo carinho, pensando em vocês, né, pensando na formação de vocês e também de nos aproximar mais de vocês, de conhecer mais vocês, né, porque a gente está lidando, como a professora Daniele falou, com pessoas, né, não são só profissionais, enfim, né, a gente tem um lado pessoal também, que é muito forte. Então, assim, ajudem a gente também a divulgar esses projetos, né, nas redes sociais. Acho que quando cada um de nós, se cada um de nós compartilhar, a gente faz com que o alcance de todas essas ações seja muito maior, né? Então, seria muito legal contar com a participação de vocês aí, nesse sentido de ajudar a divulgar tudo aquilo que a gente faz na universidade. Disseminar boas notícias, né? A gente tem aí tantas notícias que não são tão legais e que são disseminadas aí com uma velocidade enorme. Então, ajudem a gente a disseminar também as boas notícias, ou seja, tudo aquilo que de bom a gente faz na universidade. Vocês, alunos, desenvolvem trabalhos maravilhosos, né? Junto com professores também a gente consegue fazer uma mudança social, então, promover essa mudança social. Então, vamos participar efetivamente, a gente convida todos que queiram fazer extensão, que queiram participar dos nossos projetos, que entrem em contato. Vocês podem deixar mensagem no Instagram da Semana Acadêmica, ou do ADM, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, a gente responde para vocês, de alguma forma a gente responde. Então, agradeço a participação. Não sei se tem mais algum comentário, alguma dúvida, ficamos aí à disposição para responder. Tem, Pedro? No momento não, professora, mas até o encerramento, se alguém mandar alguma coisa aqui, eu leio para a senhora. Tá, joia. Diego, quer comentar mais alguma coisa? Então é isso. Gostaria de... Thaís, quer comentar mais alguma coisa, Diego, para encerrar? Só agradecer a oportunidade e dar um abraço virtual em todos vocês aí. Isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigada, Diego. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão presentes. Obrigada à equipe organizadora. Bom, então Valeu, assim pessoal. nós finalizamos a atividade live sobre o projeto de extensão da ADM, quais são as contribuições para a sociedade. Informo que os certificados serão enviados por e-mail, assim que estiverem prontos, estarão disponíveis em seus ingressos. Agradeço também aos professores Diego Mota Vieira, Patrícia Guarnieri, Daniele Sandi e Sigrid Guillemon pela palestra. E também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na CADM. Agradecemos também aos nossos patrocinadores Fazenda e Mercado Malunga, Bombom da Bia, Barbearia Machado, Clínica de Nutrição Elite, Pizzaria Dom Babu, Maestri, Movimento Comunitário do Jardim Botânico, Candi Copo e Mex Paleteria. Uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.